Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o pastor Roberval Moura Marinho. Bom dia, pastor. Muito obrigada Bom, por ter aceito o nosso convite. bom dia, Júlia. Me sinto honrado e agradeço a oportunidade. A gente que agradece, pastor. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a vida e o ministério do pastor Roberval. Eu gostaria de iniciar perguntando para o senhor a sua data e local de nascimento. Quem foram seus pais e se o senhor teve irmãos? E que nos contasse um pouquinho sobre a sua infância, onde que o senhor passou a infância, como que foi. Ok, eu nasci em Fortaleza, Ceará, no dia 25 de dezembro de 1955, às 15 horas. Estraguei o Natal da minha mãe, entendeu? E vivi a primeira parte da infância em Belém. Meu pai era ex-combatente da Marinha de Guerra, mesmo aposentado, ainda a gente criança, ele já era aposentado, doenças de guerra, né? É, e ele nunca parava quieto num lugar. Então, a minha infância foi entre Belém do Pará e Fortaleza. E Recife também. Essas Ok. três capitais aí. Qual o nome dos seus do seu pai e da sua Ok. mãe? E se o senhor teve irmãos? Tá. Meu pai é Edivaldo Guzmão Marinho. Minha mãe, Maria Amélia Moura Marinho. E eu tenho ainda, graças a Deus, 5 irmãos. Meu irmão mais novo, alguns conhecem, Robson Moura Marinho, que ele é professor na Andrews University, né? É, e Ruth Marinho Saraiva, agora casada, né? Ruth Marinha Saraiva mora em São Luís, no Maranhão, é pedagoga. É, Rejane Marinho do Ouro mora em Salvador, é empresária, é formada em educação física, mas agora é empresária com seu marido. E, e Regina Selma Marinho, e eu esqueci o nome do atual esposo, o sobrenome dele. Ela mora nos Estados Unidos, é casada com um americano, Steve. Ok, ok, pastor. Agora, um pouquinho sobre a conversão. O senhor nasceu em uma família adventista? Eu sou terceira geração. Meus avós eram adventistas, meus pais, sou terceira geração, meus filhos são já da quarta. E os netos da quinta. Legal, olha só. E o senhor sabe a história de como que o adventismo chegou até os seus avós? Meu avô era bem novo, né? Mas já tinha as duas filhas que eles tiveram, minha mãe e minha tia. Elas eram ainda pré-adolescentes quando eles conheceram a mensagem, se não me engano, por intermédio de um comportor, tá? E eu, se não me falha a memória, eu não sei se me arriscaria a dizer que foi o que chamou a atenção foi o livro Grande Conflito, certo? Eu, por isso sou apaixonado por ele até hoje. Eu sou apaixonado por toda a série Conflito, né? Mas o Grande Conflito eu já estou lendo hoje pela quinta vez já. Eu acho que isso trouxe, que impactou meus avós, né? E dali para frente a minha mãe se manteve, ela foi para o ENA. Primeiramente acho que ela estudou no IPAI, né? Que era diferente o nome, né, naquela época, né? Depois ela veio para o ENA, onde conheceu meu pai, que era aposentado já da Marinha, tinha 30 anos, e ele foi estudar no ENA também, comportar, ele se converteu, né, e tal, e aí foi estudar no ENA, e lá se conheceram, e aqui estou eu. Legal, pastor. Uhum. É, bom, o senhor nasceu então em uma família adventista, mas o senhor teria, por exemplo, uma pessoa ou uma situação, algo que o ajudou a também decidir seguir esse caminho cristão? Olha, a igreja, com todos os seus departamentos, começando pelos infantis, depois jovem, música, ela teve uma fortíssima influência, né? Minha família, meus pais, meus avós, e além disto, eu ainda me lembro de pastores da minha infância, em Fortaleza, depois em Belém, foi onde eu me batizei, foi o pastor Luiz Melo, que era ainda aspirante na Central de Belém. Ele foi em nossa casa, foi preencher a ficha, eu tinha 10 anos,
e eu fui batizado ali pelo pastor Orlando Barreto, que era um grande pastor lá no Pará também, hoje falecido. E esses pastores, pastor Orlando Barreto, pastor Luiz Melo, são pastores assim que nos acompanharam de muito tempo, né? Assim, em Fortaleza, alguns outros pastores também. E basicamente foi isso. Eu não me lembro assim de uma pessoa específica além da igreja. Ok, Meus pastor. pais eram muito apegados à igreja, então eu tive uma infância juvenil, adolescência e jovem muito envolvido com a igreja, acampamentos. Meu pai ia com todos os 5 filhos, barraca na areia, na praia, entendeu? Numa situação bem assim precária que hoje a gente até pensaria 3 vezes se iria. Eu sempre gostei disso, né? Me mantive isso porque fui criado assim. Meu pai nunca Sim. deixou de estar presente nas atividades da igreja. Que legal, pastor. Agora, qual foi o ano do batismo e qual foi a igreja em que o senhor foi batizado? Eu fui batizado na Igreja Central de Belém no dia 31 de julho de 1966. No dia 31 de julho de 1994, eu era pastor da Central de Belém. No dia 31 de julho, realizei um batismo em comemoração Olha, ao meu batismo, entendeu? que interessante. Calhou de o 31 de julho de 1994, acho que foi 94, foi sim. Calhou de ser num domingo também, eu realizei um batismo. É uma data inesquecível, né? Sim, é. E aí a gente vê como é importante a educação dos pais, né, encaminhar os filhos nesse caminho também. Com certeza. Agora, onde que o senhor cursou o primário, o ginásio e o colegial? Bom, eu comecei a estudar com 7 anos. Minha mãe nos colocou na escola Adventista Dom Pedro I, em Fortaleza, né? Era a escola a escola paroquial da Igreja Central de Fortaleza, onde eu fui dedicado, onde eu assisti a primeira parte frequentei a primeira parte da minha vida, da minha infância, né? Então, aos 7 anos, eu fui enviado para a escola, meu irmão e eu. Depois dessa escola aí, meus pais foram para Belém e eu estudei no Instituto Adventista Grão-Pará, em Belém. Tá? Eu fiz o resto do primário lá. E depois meu pai já era aposentado, né? Ele gostava, para mostrar o zelo e o apego dele à igreja, ele resolveu comprar uma casa em frente ao ENA, e onde eu cursei o 5º ano, a admissão naquele tempo ainda tinha, né? Eu fiz o ano todo para que meu irmão que tivesse na o meu irmão que estava na 4ª série, e nós entramos então juntos no primeiro ano do ginásio no ENA, e estudamos no ENA eu estudei no ENA até o primeiro ano da faculdade de teologia, tá? Fiz o Ok, científico, e o primeiro ano de teologia. No segundo ano, na verdade, em julho, então foi um ano e meio de teologia no ENA ainda, aí eu me transferi para o IAE, onde eu terminei meu curso teológico no IAE, o antigo IAE, né? uhum. E qual foi o ano da graduação no IAE? Devido à mudança do ENA para o IAE, não tinha encaixe de currículos. Então, eu tive muita Uhum, dificuldade de manter um programa completo. Eu me uhum, lembro que eles queriam que eu fizesse matérias em conflito, assistia uma a uma. Não, não, eu sou novo ainda, uhum. eu posso demorar mais tempo, mas eu não vou fazer nenhuma matéria em conflito. Eu me lembro que um semestre eu tive só 3 matérias para poder encaixar direitinho no programa do IAE, entendeu? Mas eu fiz Sim, a faculdade de teologia, eu fiz em 5 anos, tá? Por causa desses encaixes aí, tá? sim. E terminei em 1980, dezembro de 1980. Certo. Agora, uma pergunta mais especial, pastor. O que fez com que o senhor decidisse cursar teologia? Hum, Boa pergunta. Desde criança, eu tinha um sonho de trabalhar como missionário. Isso nunca saiu, ainda hoje tem. Se eu ver, eu estou com 65 anos, aposentado, mas eu digo todo dia ao Senhor, Senhor, se o Senhor tiver um plano, para onde for, em qualquer lugar do mundo, eu largo tudo aqui e vou. Se o Senhor me chamar, o Senhor vai garantir saúde e tudo mais. Claro, a Sim. Ellen White fala que campo missionário são os jovens, né? Então,
o meu sonho está realizado na minha filha, que com seu esposo, que são obreiros em Beirute, no Líbano, né? A Ah, que Rosane e legal. o Papa. Eu me emociono quando falo, porque um sonho de muito tempo. Meu filho é ancião aqui na igreja, ancião dos jovens, e minha filha é obreira no Líbano. Amém, amém. Que legal. Eu, criança, sonhava ser médico. Eu, na recolta, vi que as lanchas da Amazônia faziam um grande trabalho, a gente recoltava para ela, né? Eu era criança, juvenil ainda. E aí eu decidi, falei para meus pais que eu queria ser médico para trabalhar nas lanchas do Amazonas. Só que lá, médicos não trabalham nas lanchas, né? Eles dão alguma assistência esporádica. E aí eu desisti dos sonhos, mas aí me veio aquela vontade de ser pregador. Então eu me lembro que com 6, 7 anos eu pegava uma escova da minha mãe, ficava na frente do espelho e pregando, né? Com todas o que eu vi os outros pastores fazendo. Eu fiz isso por um tempo, isso foi crescendo. Aí o tempo passou e tal, resolvi fazer medicina. Aí eu vi que eu não tinha dom para medicina, embora eu goste muito de biologia, essa parte de cuidado do corpo humano e tal, até hoje. Aí eu vi que eu tinha assim, uma quedinha para administração, na liderança. Aí eu pensei em fazer administração de empresas. Como eu era muito novo, eu disse, eu vou fazer teologia para me fortalecer mais na Bíblia, na fé, para enfrentar essa faculdade fora, porque naquele tempo não tinha nenhum lugar nas faculdades adventistas, não tinha administração, né? Sim. E aí eu comecei a fazer teologia para me preparar espiritualmente mais para enfrentar a Uhum. faculdade fora. No terceiro mês eu me senti chamado e desisti da administração. Amém, É ministério mesmo. amém. Pastor, o senhor fez estudos de pós-graduação que o senhor gostaria de mencionar aqui também? Deus me deu uma grande oportunidade de fazer o mestrado, já depois de alguns anos no ministério, não sei se 8 a 10 anos, mais ou menos. Eu fiz o mestrado em teologia no IAE, São Paulo, já a metade do mestrado. Eu também não fiz o mestrado em 2, 4 anos, como todo mundo faz. Eu tive um problema de conflito de matérias, eu não quis fazer nada no atropelos também, Uhum, então eu fiz o mestrado em 10 anos, porque uhum, chegou uma vez que a última matéria eu já tinha feito. Aí, até esperar fazer a matéria, acabou que os créditos tiveram que aumentar também. E eu gostei. Esse entendi. envolvimento com a faculdade, com a universidade, com os pastores, colegas, e com os professores, e com os livros, foi Uhum, fantástico para mim. Eu não tinha nem um pouco de pressa de terminar antes de 10 anos, né? Na verdade, um dos motivos que causou isso é que eu estava em Fortaleza, na época, era pastor em Fortaleza, na Igreja Central de Fortaleza, e quando chegou a minha época de ir para o mestrado, eu fiz os testes em inglês, tal, passei tudinho, mas o campo tinha muita dificuldade financeira, não teve dinheiro para me enviar. Aí eu só fui no segundo ano, nisso que causou problema de conflitos de matérias, e até ajustar tudo eu demorei 10 anos para terminar. E foi ótimo, eu faria a mesma coisa se pudesse. a oportunidade até de estudar mais, né? Então, com certeza, né? E mais professores, mais aulas, mais Sim. palestras e mais convívio com a universidade. Isso para mim, Aham. com o centro universitário. Isso para mim foi fantástico, né? Você trabalha no campo, tá? E vai estudar, vai fazer trabalhos, pesquisas, foi excelente. Muito bem. Pastor, agora sobre a família que o senhor formou, o senhor já deu uma palhinha ali sobre os seus filhos. Como que o senhor conheceu a sua esposa? Qual o nome dela? O nome da minha esposa é Dulce Abreu Silva, Marinho, depois do casamento, né? Ela estudava também no IAE, fazia FAI, enfermagem. Uhum, E chegou o momento, né, de tomar a decisão, né? E no meio de tantas meninas bonitas lá, pedi muito a Deus que me abrisse os olhos para a pessoa que ele achava que seria que ele gostaria, né? Que estivesse sim. no plano dele. E a gente vai no convívio, refeitório e tal. A Dulce, chamada de Baianinha, porque ela é de Feira de Santana, Bahia, né? Ela era muito envolvida com a turma, bagunceira até, né? É tanto que quando eu comecei a namorar com ela,
você vai namorar com a Dulce? Porque eu era aquele teologandozinho assim, meio, né, na linha assim, paletó preto, camisa branca, gravatinha, entendeu? Eu ia para a aula sempre de gravata, porque era a exigência do pastor Orlando Rita e tal. Eu Aham. nunca falhei isso, entendeu? E eu gostava de um paletó, então me achavam o certinho, né? Eu não gosto Sim. dessa fama, nem um pouquinho, né? Aliás, depois que comecei a namorar com a Dulce, eu acabei com isso, porque Ah, ela trouxe outra visão de vida, entendeu? E a Dulce era ultra bagunceirinha, assim, no sentido bom da juventude, né? Onde eu entrava no refeitório, aquela multidão de jovens, onde eu vi um grupinho lá, rindo e brincando, a Dulce estava lá no meio, entendeu? Um dia eu estava na tesouraria para pagar a mensalidade, aí, de repente, abre a porta e entra um bando de alunos e a Dulce na frente. Eles correram apostando com rapazes e moças quem chegava primeiro para não pegar fila para pagar a mensalidade. nossa, E a Dulce trouxe chegou alegria para a vida do senhor, né? oh, com certeza. Nossa! Aí alguns diziam, Roberval, pensa bem se você vai, você pastor, casar com a Dulce e tal. E aí a preceptora, olha, agora que você está namorando o Roberval, você tem que mudar muita coisa do seu comportamento e tal, tal, tal. Coisas que eu não gosto, né? Eu gosto das pessoas como elas são. Aí eu gosto de ser o que eu sou mesmo, né? Uhum. Aí começamos a namorar, menina. Olha, a Dulce me levou para um grupo de colegas da enfermagem ultra bagunceiras. E eu me tornei outro Roberval, mais feliz. Que bom, que E legal. ali Deus une pessoas que um completa o outro, né? com certeza. Hoje ela é bem mais assim, e eu continuo na bagunceira até hoje. Aí quando ela reclama, que às vezes ela acha que eu brinco demais e tal, é você que me trouxe para esse mundo e É, você isso, então não pode reclamar, né? é. Ok, pastor. E qual foi a data do casamento? 4 de fevereiro de 1979, na Igreja Central de Feira de Santana. A Ok, cerimônia foi conduzida pelo pastor Dilfo Martins, falecido hoje. Ele era o pastor da igreja do Distrito Central de Feira de Santana. certo. E vocês tiveram quantos filhos e o nome deles? Tá. A primeira filha, Rosiane Abreu, Rosiane Abreu Marinho Alonso, ela foi a primeira filha, nasceu ainda no IAE, em São Paulo, nasceu no Cidade Adventista, mas quando estava no IAE, em São Paulo, né? Eu era vice-preceptor lá, no IAE, ela nasceu lá. E, e depois nasceu o Ricardo Abreu Silva Marinho, que nasceu em Manaus, quando nós estávamos em Manaus, depois que passamos um período na lancha. A Dulce engravidou quando estávamos no colégio IAI, né, Instituto Adventista Agroindustrial. Eu era pastor da igreja e professor de Bíblia para quase todas as turmas lá. E ele nasceu em Manaus em 1986. A da Rosane nasceu em 1980, ele nasceu em 86. Devido à lancha, a vida na lancha, aquela tensão, a Dulce sofreu 2 ou 3 abortos, né? É, aqueles perigos da lancha, assim. Imagina-se que seja isso, sobe Sim. barreira e tal. Várias vezes eu era grávida, barrigão nas conferências, para subir uma barreira escorregadia, porque chove muito lá. Uhum. Eu me lembro que eu estava por trás, assim, empurrando, e com o projetor e a Bíblia na mão, e empurrando aqui com a Nossa. outra, para ela poder subir. Dizem que todo esse esforço, aliás, ela não tinha barriga grande ainda, nesse ponto aí não, porque ela perdeu assim nos 3, 4 meses iniciais, né? Então, 2, eu que desconfio que teve um terceiro também, mas certo mesmo foram 2. E o Ricardo nasceu em 5 de abril de 1986. Eu não sei se eu falei a data do nascimento da Rosiane, 13 de janeiro de 1980. E só tive esses 2 filhos, e que me deram de presente até agora 3 netinhos que me fizeram nascer de novo. É meu encanto. Ah, que legal. Eu sou um vovô muito babão, muito babão. E eles são um xodó comigo e eu fico feliz. Que legal, pastor. É, agora, sobre o seu ministério,
Para onde e quando foi o primeiro chamado? Foi uma surpresa ou o senhor já esperava? Naquele tempo, as coisas não tinham as regras que tem hoje. Então, o meu campo, Fortaleza, Missão Costa Norte, eu recebi o chamado em maio de 1980. Maio de 1980. Geralmente, os chamados hoje acontecem do mês de outubro em diante, né? Mas, naquela época, acho que para garantia, havia assim, uma escassez de obreiros e tal, então, o meu campo queria que eu fosse para lá. Eu já estava namorando, a Dulce já estava terminando a enfermagem, já tinha terminado a enfermagem, estava fazendo só uma pós-graduação que ela fez lá, habilitação em médico cirúrgico, né? E a gente já estava casado já, estava casado, ou ainda não, estávamos noivos, tá? Estávamos noivos. E aí a gente sempre namorava ali na Praça da Bíblia, né? Que a gente chamava, nós alunos, a Praça da Arca de Noé, porque em cada banco você estava sempre dois, então a gente chamava Praça da Arca de Noé. Ali na frente da igreja? Na frente da FAI, né? Ah, tá, Na tá. frente da igreja Aham, também, a igreja fica ali quase em frente, né? No antigo aham. IAE. Né? É aquela praça chamada Praça da Bíblia, a gente chamava Praça da Arca de Noé, né? E eu me lembro que uma vez eu fiquei muito impressionado, ali eu já com o chamado na mão. Aliás, quando eu recebi o chamado, a gente já tinha casado, agora me fugiu aqui. Sim, já tinha casado, porque nós casamos em 79. Desculpa aí o deslize, né? Já estávamos casados, mas de qualquer forma a gente estava ali na Praça da Bíblia, sentados, conversando. Eu tinha acabado de sair da aula e eu recebi um boletim informativo da União Norte Brasileira, com sede em Belém até hoje, né? E o boletim dizia assim: 2 lanchas paradas por falta de um pastor casado com enfermeira. E eu já era casado com a Dulce. Lembra, Júlia, que eu falei no início o meu sonho de trabalhar na lancha? Ele tinha sido Sim. esquecido até aquele dia. Naquele dia, Aham. nossa, eu já estava com chamado para Fortaleza. Aí eu falei com a Dulce, aí ela disse: Olha, vamos orar. Se vier o chamado, nós vamos. A Dulce Uhum. Baiana não tem costume de andar em água. Eu já tinha, porque eu já tinha comportado no Amazonas, já tinha andado nas lanchas lá, mas nunca me passou pela mente que eu trabalharia lá, entendeu? Uhum. Até porque o meu campo é Fortaleza, né? Naquele tempo era bem rigoroso isso aí. E aí eu fiquei na dúvida, com medo de interferir nos planos de Deus. Qual é o plano de Deus? É que eu vá para Fortaleza ou que eu vá para Manaus para as lanchas? Foi quando eu resolvi conversar com o pastor Joel Sarli. Ele era o diretor da faculdade e também o pastor, o professor para as matérias de prática pastoral, né? Eu conversei com ele, contei o assunto. Ele me deu um conselho muito sábio que eu nunca esqueci. Ele foi usado pelo Espírito Santo, com certeza. Ele disse: Roberval, você não está pedindo para ir para Fortaleza nem para Manaus. Você apenas escreve para o presidente da União e escreve para o presidente da Missão Baixo Amazonas, que era o pastor Osmar Reis, na época. Na União era o pastor Antônio Nogueira, acho que era Antônio Nogueira, que, aliás, era irmão do presidente da Costa Norte, né? Aí você escreve para eles que você é casado com uma enfermeira, que você viu o boletim e que Uhum. você colocou no coração, juntamente com a esposa, que se vier um chamado, vocês vão para a lancha. Uhum. Eu achei interessante esse conselho, muito sábio esse conselho dele. Eu não estou pedindo, ele disse, você não vai interferir em nada. Você vai ser usado pelo Espírito Santo para ele definir onde ele quer que você vá trabalhar, né? Sim. Não deu outra, né? Com a carência que estava lá, eles se entenderam, se desentenderam, não sei como é que foi lá, se entraram num acordo, aí eu recebi um segundo chamado para Manaus, para trabalhar nas lanchas do Zeiro, né? Olha, que legal. E qual foi o ano? Eu recebi o chamado em 1980, eu comecei em janeiro de 1981. E, pasme, eu fui trabalhar no distrito Maués, o primeiro local, ou o primeiro, digamos assim, o primeiro distrito não, mas o local onde o pastor Léo e Jesse Hallowell, né? Eles trabalhavam ali. Eu fui pastor das fazendas Centenário, onde eles foram pastores também. Olha, que Eu legal. revivi todo aquelas andanças dele ali com as lanchas. Assim, e eu disse, hoje o tempo mudou, a população aumentou,
eu quero fazer todo o percurso que o pastor Léo Halival fazia, mas eu quero desbravar em lugares que ele não foi. E com a Cruzeiro Sim, com 4, certeza. depois com a 5 e depois com a 14, foram 3 lanchas em 3 anos. Eu entrei em lugares que nunca uma lancha adventista tinha entrado, entendeu? E foi muito bom. A gente, enquanto a Dulce atendia, eu visitava as pessoas. À noite, a gente armava, puxava a luz da lancha e fazia ali, ou na sede da Igreja Católica, ou no próprio auditório da lancha, que era o 014, tinha um pequeno auditório para 100 pessoas. A gente enchia de gente, ou lá. Eu me lembro que quando era uma sede católica bem grande, lotava a luz ali, porque tudo era escuro, não tinha luz elétrica. E eu puxava do motor da lancha, né? Eu fazia toda a instalação, juntamente com o marinheiro. E à noite a Dulce falava sobre saúde, né? Nós sempre tivemos essa parte muito forte no nosso ministério, de ensinar o princípio de saúde, os 8 remédios da natureza, tal. E depois eu pregava, falando sobre Jesus, a salvação, oferecendo o curso bíblico para quem quiser estudar a Bíblia. Os membros continuariam e eu daria assistência nos meus rodízios, visitando as 32 igrejas do distrito. Nossa. 32 igrejas. O senhor mencionou que entrou em 3 locais onde não haviam adventistas. Não, Quais foram esses locais? Ou vários não? locais, né? Vários Eu não locais. sei se eu consigo lembrar dos nomes, né? Mas por Uhum. exemplo, na região de Maués, foi o primeiro distrito com lancha, Paraná do Paratari. Exatamente. Esse é um lugar onde Uhum. se formou uma bonita igreja, não por minha influência, eu apenas dei sequência, mas aí lá no Paratari já tinham ido pastores adventistas. A Léo Halivel não, entendeu? Mas no Paratarizinho tinha um grupo de irmãos completamente esquecidos. Era muito difícil chegar lá. Eu tive que deixar a lancha, atravessei a mata, que estava submersa, uma parte de água, fui com um botezinho da lancha, fui com um rapazinho que veio da igreja para me levar, me conduzir para lá. Eu fui lá, passei o dia com eles, né? Visitei todas as 10 famílias naquele dia, fiz Santa Ceia, organizei a comissão da igreja e voltei no final da tarde, né? Sozinho. Eu percebia que quando eu ia olhando os locais onde dobrava. Não era um rio, era um lago grande que forma quase que um rio larguíssimo, muito largo, né? Eu me Uhum. lembro que aqui tinha uma castanheira, Castanha do Pará, né? Bem alta, e ali nós entramos e olhando tudo. Eu percebi que na ida tinha um capinzal bem grande, mas ainda uma boa passagem. Eu não sabia disso. Quando eu voltei, a própria correnteza fez com que aquele capinzal fechasse totalmente a passagem para eu voltar. E começou a Ixi. escurecer. E eu sem saber o que fazer. E agora, como eu vou chegar na lancha? Eu sozinho, no meio daquela mata lá, não tinha ninguém, não tinha casa, não tinha ninguém. Aí eu resolvi pegar a distância. O bote era um bote meio pesado. Peguei a distância, era um motor de popa, bem, uma certa potência, né? E fiz carreira e vim com toda a força. Quando bateu no capim, eu levantei o motor para não ter problema com a hélice, mas ele não andou nem um quinto do capinzal que estava lá. Eu fiquei enganchado. Nem para frente, Ixi. nem para trás. E agora? Eu comecei a escurecer. Uma onça poderia... Eu acho que a onça conseguiria andar em cima do capim. Uma cobra dessas grandes que tem no Amazonas poderia também. Uhum. E aí eu disse, meu senhor, o que eu vou fazer agora? Não tinha ninguém para me socorrer. E eu fiquei lá, eu pensava, eu tentava com remo, não podia ligar o motor de popa. E aí Deus me deu uma ideia. Eu fui para a ponta do barco, fiquei em pé na ponta do barco e outro pé na lateral do barco, e eu comecei a balançar. E eu percebi que quando eu balançava, o capim baixava e a água subia. Foi aí que eu consegui Uhum. atravessar. Já foi chegar Olha. mais de 7 da noite, estavam pensando que eu tinha morrido, o pessoal estava pensando, né? Foi Ixi. chegar mais de 7 da noite lá na lancha. Graças a Deus, eu escapei dessa. Amém. Deus deu a inspiração, né? Deu a ideia. Então, né? Pastor, quantos anos o senhor ficou trabalhando com as lanchas? 3 anos, 81, 82 e 83. Ok. 84 e 85 eu fui para o colégio, ser pastor da igreja, professor de Bíblia e pastor de mais 4 igrejas em Rio Preto da Eva, que fica próximo. Então, eu cuidava de tudo isso aí, né? Uhum. E fiquei no colégio esses 2 anos. Depois, em 86, fui para Manaus, na igreja, no Distrito Compensa, um distrito aguerrido na área missionária, né? Foi muito bom. A Dulce, na lancha, ela era enfermeira da lancha, então ela atendia as Uhum. pessoas, tá? Durante os 3 anos foi assim, nós distribuímos aqueles remédios da SEMI. A Dulce sempre foi muito ligada ao cuidado do corpo, evitando drogas e tal, né?
Então, ela tinha Uhum. muitos ensinamentos com tratamentos naturais, Naturais. né? Frutas. Nós nunca fomos ligados a negócio de chá, mas o barro, cebola, alho, frutas, né? Isso Uhum. tudo, ela orientava as pessoas. Só um exemplo, rapidinho, uma moça caiu da moto, isso lá em Maués, quando a gente morava lá, em 1981, e carne viva, tudo isso aqui, entendeu? E estava purulento, feio, horrível. Ela foi lá para a Dulce porque os médicos não conseguiam curar aquilo ali. Ela foi lá com a Dulce e a Dulce olhou, examinou, viu se ela tinha uma saída. Aí a Dulce é muito corajosa, né? Eu não teria coragem dela. Olha, se você quiser fazer emplasto de barro com cebola, mas aqui nessa carne viva e tal, olha, se você quiser, eu faço. Ela ficou meio na dúvida, meio com medo e disse. A Dulce perguntou: você não quer fazer numa parte só como experiência? E aí depois você vê. Em pouco tempo estava sequinho. O barro é tremendo, né? Com Olha, cebola e alho. sim. Estava sequinho. Ela então faz no corpo todo. Aí foi fazendo tudo. E o barro restaura realmente. Então, a Dulce tinha esse trabalho. Já tem várias situações assim, né? E quando eu fui para Fortaleza, era a fase que os filhos estavam assim precisando muito da presença da mãe. Nós tivemos assim a decisão, ela junto comigo, né? Claro, sem nenhum forçar de barra, ela sempre teve a liberdade dela, mas decidimos, ela decidiu especialmente, e eu apoiei, de ficar em casa enquanto os filhos não fossem para a escola. Então, ela Uhum. atendia, assim, o departamento infantil, tal, como esposa de pastor ali, o distrito, mas não tinha, assim, uma função, né? Quando os meninos foram para a escola, a Rosiane já estava no internato, e o Ricardo já estava na idade escolar, que começou a estudar no Grão-Pará, em Belém. Aí ela foi. Bom, quando eu fui ministerial várias vezes, mesmo em Fortaleza, com as crianças pequenas, tá? Ela foi líder coordenadora da FAM. Bem novinha ainda, eu era recém-ordenado, né? Pouco tempo de ordenação. Eu fui Pastor, ordenado desculpa, aproveitando, qual a data da ordenação? 27 de outubro de 1984. Foi quando eu Ok. estava como pastor lá no Instituto Adventista Agroindustrial em Manaus. Tá? Uhum. Em 87 já estava na Central de Fortaleza ali, e ali me escolheram. O campo não tinha muitos recursos. Eu era pastor da Igreja Central. Eles formaram um distrito, a Igreja Central e a Igreja da Aldeota, porque precisava de um pastor um pouco mais experiente assim para cuidar dessas duas igrejas. E aí precisaram de um ministerial, e eu fui ser ministerial mesmo, cuidando das duas igrejas. Uma semana eu estava nas igrejas, como pastor distrital, na outra semana eu estava viajando para atender os pastores e orientá-los Uhum. e tal. E eu sentia falta de alguém que fosse comigo para ajudar as esposas dos pastores. E a Dulce foi eleita sem nenhum salário, sem nada, nem despesas pagas. Ela foi eleita líder da AFAM. E eu Uhum. levava a Dulce com as crianças comigo, que tinha de carro. Eu pagava as despesas da Dulce, hotel, alimentação, dividia a minha diária para ela poder também ter. E assim nós viajamos. Ela me ajudou um bom tempo como coordenadora da FAM. Em Belém, então, ela foi, quando eu fui transferido para a Igreja Central de Belém, em 1994, então ela foi efetivada como líder da FAM com a remuneração. Aí nós passamos a viajar juntos, né? Porque eu fiquei aliás, ela ficou um tempo, ainda eu era digital, depois eu fui para a administração, ministerial, secretário, cheguei até a presidência também. E a gente viajava juntos. Ela fazia o programa com as mulheres, eu fazia com os homens. Fizemos uma duplinha bem legal por alguns anos, né? Isso em Belém. Depois de Belém, nós fomos para Mopa, em Santarém, né? Eu fiquei em Belém de 87 a 93, fiquei em Fortaleza. Pastor da Igreja Central da Igreja Central de Fortaleza e da Igreja da Aldeota e ministerial. Por um tempo até me colocaram também a função de evangelista, mas aí já ficava pesado demais, né? Logo, logo eles colocaram outro evangelista, porque não tinha como coordenar tudo, né? Em 94 fomos para Belém, Central de Belém, um distritozinho que tinha, né? Na verdade, distritozinho não, eram 12 igrejas, inclusive fora de Belém tinha que atravessar a Bahia lá do Rio para poder chegar lá, num bloco de 6 igrejas que ficavam naquela região e 8 ficavam aqui em Belém mesmo, né? Eu atendi esses aí. E a Dulce ainda
nesse tempo as crianças estavam em casa, ela ficou em casa um pouco, mas ali depois eu fui efetivado como secretário da missão na época, departamental de mordomia e ministerial, né? Aí foi quando a Dulce entrou também na FAM já com recurso, a gente começou a viajar junto e ficamos em Belém até 2000 e foram quase 15 anos. Ficamos em Belém até 2008. 2009, eu fui transferido para presidir a MOPA, Missão Oeste do Pará. Estava começando, era uma nova missão, e queriam alguém que fosse lá cuidar. Aí fomos Dulce e eu para lá, cuidar dessa nova missão lá em Santarém. E a Dulce era diretora da AFAM, do Ministério da Mulher, Ministério da Criança e do Adolescente. E em Belém também, ela chegou a ter todas essas funções, né? Depois, em 2009, eu encerrei, né, por algum motivo, tal, já estava com 53 anos, aí fui transferido aqui para Campo Grande, e eu voltei ao Ministério Pastoral. Aliás, foi uma fase fantástica. Eu louvo a Deus por ter tido o privilégio de terminar meu ministério na igreja, que é a minha paixão, né? Eu sou apaixonado por pastorear a igreja. E peguei 3 distritos aqui em Campo Grande. Nesse período, logo que voltamos para cá, a Dulce estava em casa, né? Não tinha trabalho, não tinha filhos. Os filhos tudo no internato, na universidade, nas nossas faculdades, tal. Aí a associação aqui chamou a Dulce de volta para o Ministério, a diretora da FAM, Ministério da Mulher, Criança e Adolescente. Depois, criança e adolescente ficou com uma outra esposa, ela ficou com o Ministério da Mulher e diretora da FAM até se aposentar em 2017, né? Aí foi uma fase bem difícil, assim, não difícil, mas uma fase estranha do nosso ministério, porque sempre trabalhamos juntos, lado a lado. Agora eu ficava na capital, ela viajava o estado todo sozinha, ela tinha o carro dela, e o pessoal reclamava, que achava que eu devia junto. Como eu vou junto se eu sou pastor de igreja aqui? Eu não sou aposentado, né? Mas desenvolvemos assim por uns... eu fiquei aqui quase 10 anos, os 10 últimos anos de ministério, e desses 10 últimos anos, pelo menos uns 8 anos, a Dulce ficou atendendo a associação ali. E nos aposentamos em fevereiro de 2018, na verdade, né? 2017 terminamos as atividades, janeiro foi férias, e a aposentadoria definitivamente saiu em janeiro de 2018. E estamos até hoje. É maravilhoso ser ovelha. Eu estou amando ser ovelha. Porque você vai dizer que pastor nunca deixa de ser pastor? As funções cerimoniais e ministeriais, eu tenho um credencial, mas o regulamento dá a entender que eu sou ali um stand-by, né? Então, eu não sou pastor no pleno sentido da palavra. Quando a associação precisa, um batismo, um casamento, alguma outra atividade, que isso é raro, que hoje o ministério está bem munido, né? Então, tudo bem, mas eu gosto mesmo da vida com a igreja. Sábado, domingo e quarta com a igreja, eu vou bater papo com os irmãos no final, como todos os membros fazem. E eu gostava como pastor também, mas eu era o pastor, agora não, eu sou ovelha como eles. Vou fazer visita sábado à tarde, vou dar estudo bíblico com eles. Pensa numa nova vida. E ainda com os netinhos, ainda mais. Que maravilha, hein, pastor? Ok. O senhor teve um mentor ou uma pessoa, um conselheiro que o ajudou ao longo do seu ministério? Talvez quando o senhor era inexperiente ainda, alguém que o ajudou nesse sentido? Eu não me lembro de alguém especificamente. Eu sempre fui apegado ao ministerial do campo, que é o pastor dos pastores, né? Isso tudo foi me influenciando para um dia ser ministerial. A função que eu mais exerci no meu ministério foi pastor de igreja e ministerial, pastor dos pastores, né? Por 6 anos fui presidente, por 10 anos, 9 anos e pouco fui secretário, mas ministerial e pastor de igreja foram as funções que mais eu demorei. E, aliás, são 2 funções que me enchiam muito o coração. Pastorear, eu sempre amei. Claro que pastorear pastores é bem diferente, mas, de qualquer forma, é um pastoreio também, né? Então, eu sempre me apeguei muito aos ministeriais, ao presidente do campo, buscava conselho com eles. Alguém dizia que eu abri demais o coração para o presidente, né? Que não é muito bom. Depois eu fui presidente e disse, realmente não é bom abrir muito o coração para o presidente, não. Ele não abre o coração comigo, não, abre com o ministerial. Mas eu visitava, mesmo como presidente, eu não parava quieto. Eu visitava mais do que o ministerial. Eu cheguei a visitar num distrito lá da MOPA, em Manaus, em Santarém,
os 18 distritos 3 vezes no ano. Os 18 distritos Nossa, indo à casa dos pastores. É uma loucura, bastante. é uma loucura. Acho que Deus me tirou da presidência porque eu ia morrer mais cedo, entendeu? Muito bem, Mas eu não pastor. tive assim, uma pessoa específica. Eu sempre trabalhei Entendi. com o pessoal da igreja mesmo. É o presidente, é o ministerial, algum departamental assim mais, né, que a gente percebe algumas vezes, né, que tinha uma certa experiência e tinha inspiração. Eu conversava muito, chamava para almoçar em casa, e a gente trocava ideias. Eu sempre tive essas coisas, né? Isso foi muito bom. Legal. Ok. E foram quantos anos ao todo de ministério? 37 anos, para a glória de Deus. Eu tive a alegria, Júlia, de cumprir no meu ministério as 3 áreas do ministério de Cristo. Eu fui pastor de igreja, Jesus, né, pregava o evangelho. Jesus curava, eu trabalhei na lancha, trabalhamos na lancha por Uhum. 3 anos, né? E eu fui professor de educação religiosa, Bíblia, professor de Bíblia, e Aham. pastor da igreja do colégio por 2 anos. Então, eu sou muito feliz com as 3 áreas que eu pude trabalhar no meu ministério nesses 37 anos. Interessante. Pastor, ao longo desses 37 anos, como que o senhor considera que foi usado por Deus para abençoar outras pessoas, para o crescimento da igreja? Qual que o senhor diria que foi o seu legado? Olha, as áreas do ministério que eu mais me envolvia e dava força era visitação pastoral e visitação missionária. Eu sempre me dediquei demais a isso. Era comum em todos os distritos eu visitar, se não todos, quase todos os membros antes de sair. Isso Uhum. foi uma marca que deixou. E eu aproveitava muito esses momentos para ajudar os membros na vida espiritual. Meu lema, minha missão, meu alvo era: eu sou pastor, Deus me chamou para reconciliar homens e mulheres com Deus, sejam membros, sejam pessoas de fora. Então, eu sempre tinha estudos bíblicos, eu sempre gostei de duplas missionárias, eu sempre gostei de discipulado, né? Pequenos grupos, não foi a maior ênfase no meu ministério, porque eu tinha, assim, tinha gente que gostava de dupla, não gostava de pequeno grupo, tinha gente que Uhum. gostava de evangelismo, gente que gostava de classe bíblica, então eu tinha que trabalhar com essa equipe aí e ajudá-los, né? Treinar os Sim. membros, foi assim um ponto forte no meu ministério. Eu não sou aquele treinador técnico, mas pela experiência, né? Então eu costumo dizer: olha, irmãos, hoje eu estou fazendo o que eu ensinei por 37 anos a vocês. Agora eu cumprindo, estou fazendo na prática, discipulando, dando estudo bíblico, visitando, visita missionária. Visita pastoral praticamente eu não faço mais, claro, né? Eu não é minha área mais, tá? Isso não me Uhum. pertence mais, como diz o pessoal aí, né? Mas a visita missionária eu estou, isso é a minha paixão, tá? Que Então, meu legal, legado foi amém. inspiração missionária e também, eu agora, na administração como presidente, estabelecer a igreja onde a igreja não está estabelecida. Esse era meu alvo Uhum. sempre. Então, na aba que eu fiquei ali 15 anos, dos quais 5 foram como presidente, os presidentes anteriores tinham avançado muito em estabelecer a igreja em todos os territórios. E eu senti aquilo correndo no meu sangue. Quando eu assumi, ainda faltavam alguns territórios, não, municípios, né? Ainda faltavam alguns Uhum. municípios. Nós montamos um programa de evangelismo, onde eu canalizava verbas de evangelismo para o evangelista aí, com uma equipe de 4, 5 obreiros bíblicos, porque lá não tinha membros, né? Eu gostava que o evangelista usasse os membros, tá? Mas nesses campos tinha que ser com obreiro bíblico, como Ellen White orienta mesmo, né? Uhum. Então, pela graça de Deus, na aba nós conseguimos fechar todos os. Vixe, agora eu não quero errar, mas eu acho que eram uns 400 municípios. Não que eu tinha feito os 400, os presidentes anteriores avançaram Uhum. muito nisso aí. Eu apenas Sim. concluí. De repente, faltavam uns 20 distritos, 20 municípios, quando eu Uhum. assumi a presidência. E Deus me ajudou. E a mesma coisa quando cheguei na MOPA, o clima era esse. Claro que com um ano só não deu para fazer muita coisa, né? Os presidentes depois continuam fazendo, avançando. Aliás, cresceu muito. Eu estive lá em Santarém. Nossa, que avanço a igreja! Como Deus usa cada homem, né? Cada equipe na sua época, né? É Olha, verdade. encantado de ver. Eu costumo dizer assim: parece que quando eu saio as coisas melhoram. Por que será que avançam mais, né? Mas a marca do meu ministério, alvo lema: reconciliar homens e mulheres com Deus, da igreja e de fora da igreja. Estabelecer a igreja
aonde não tem. Por exemplo, eu sou pastor de um distrito, eu quero saber qual é o bairro que promissor, bom para a missão global, que não tem igreja adventista. Ali eu ia perseguir, entendeu? Essa foi a Sim. marca do meu ministério. Que Deus seja louvado, pastor. Uma ênfase muito importante, né? O senhor já nos contou algumas histórias, mas o senhor teria alguma outra história que o senhor gostaria de contar aqui, em que o senhor viu a mão de Deus na sua vida ou no seu trabalho? Duas, rapidinho. No Rio Amazonas, Rio Solimões, que de Manaus para cima é Solimões, né? Com a lancha Luzeiro 5, tá? Acho que foi a última lancha que eu trabalhei, isso já em 1900... Não, foi a penúltima lancha, foi a grandona de ferro que tinha um auditório em cima, né? A gente ia o seguinte, eu visitava o distrito, onde tinha um grupinho, eu chegava lá, visitava os irmãos, Santa Ceia, comissão de igreja, organizava os membros, treinava como dar estudo bíblico, que eu queria que depois que eles continuassem, né? E eu perguntava, irmãos, que lugar a gente pode? A igreja era pequenininha, como nós vamos fazer para convidar a comunidade para umas reuniões à noite? Aí alguns diziam, pastor, só tem aqui a sede da igreja católica, sede de festas. Tudo bem. Eu lá falava com o padre e tal, eles cediam, eu dizia que era um programa de saúde, algumas orientações espirituais e tal, e eles padres eram bem abertos, né? E a Lancha Luzeiro é um tremendo cartão, entendeu? A Lancha Luzeiro Verdade. domina, entendeu? Pelo menos dominava na época. Nossa, chegava a lancha ali, padre, líder de comunidade, ixi, nos tratava, ó, com aquele carinho, porque a gente distribui remédio, orientações. E eles sabiam que os nossos programas eram muito bons. Nós não tínhamos assim uma ênfase declaradamente catequética, como dizem lá, que não devemos ter quando chegamos em novos lugares, né? Mas, claro que a gente ia ensinar. Meu alvo é conectar homens e mulheres com Deus. Uhum. Eu não sou ministro da Igreja Adventista, eu sou ministro do Evangelho. Trabalho para a Igreja Adventista, mas sou ministro do Evangelho, salvar pessoas para o reino de Deus, né? Então, eu digo, vamos lá e tal. Os membros, o padre abria, ele não, claro que ele não ia querer usar o motor de luz dele. Eu puxava da lancha, eu aprendi a fazer toda a instalação elétrica, com lâmpadas, tomadas, tudo, entendeu? 3 dias ali, iluminava, as pessoas vinham igual como vinham os mosquitos na beira do Amazonas, com luz, as pessoas vinham para as reuniões também, entendeu? Uhum. E eu me lembro que numa dessas reuniões, quando eu cheguei lá, os membros disseram, pastor, tem aqui a fulana de tal, não me lembro mais o nome dela. Ela é feiticeira, ela é uma pessoa briguenta, ninguém gosta dela, nem as crianças, nem os animais, todos têm medo dela. Ela bate nas crianças, nos animais, e briga com os vizinhos e tal. Pastor, vou lá fazer uma visitinha para ela vir para a reunião? Tá bom, eu vou. Aí um dos membros, que era mais aproximado dela, né, foi comigo, enquanto isso a Dulce ficava na lancha atendendo as pessoas, né? Eu não me lembro se com ela eu não levei a Dulce para quebrar um pouco o preconceito e tal, não me lembro. Mas acho que foi só o irmão e eu. E eu convidei para a noite, e para a surpresa do irmão, e até minha também, ela disse, eu vou. Sabe aquela mulher assim, colérica, que sabe o que quer? Eu vou. E foi. A Dulce estava falando, lá no auditório da lancha, que era na parte de cima, estava falando lotado lá, e eu fui ver se a dona fulana, não sei como era o nome dela, não sei se era Tereza, não me lembro bem, se ela estava lá. Ela estava na primeira fileira, toda enfeitada, joias, pintura, parecia um boneco. Na primeira fileira, a Dulce falando sobre saúde, ela nem piscava. E quando eu entrei e falei sobre Jesus e a salvação, eu passava 3 noites falando sobre Jesus e a salvação, Jesus e a conversa, a transformação, a libertação do pecado e tal, 3 noites, e eu ia oferecendo o curso bíblico para depois, na terceira noite, eu distribuir a fichinha para matricular para o curso bíblico. Uhum. A Tereza estava atenta também, e eu percebia que, você percebe quando o Espírito Santo chega perto, né? No terceiro dia, eu fiquei muito emocionado quando eu disse, agora vocês vão preencher, quem quer estudar a Bíblia, eu vou orientar a um grupo de amigos que eu tenho aqui, eles vão estudar a Bíblia com vocês na sua casa. A dona Tereza foi a primeira que pegou a fichinha e preencheu, e deu. Amém. E um membro especial, acho que o mesmo que tinha me levado lá, passou a estudar a Bíblia com ela, numa outra viagem, porque demorava, às vezes, 2 meses para passar de volta, né? Estava acontecendo uma revolução na vida da dona Tereza. E quando eu fiz o apelo, fiz um batismo na beira do rio,
quem queria aceitar Jesus como Salvador, a Dona Teresa foi a primeira que veio à beira do rio entregar a vida a Jesus. E numa outra Amém. viagem, 2 meses depois, eu batizei a Dona Teresa nas águas do rio Solimões. Amém. Que Deus seja louvado. É um belo Eu me testemunho, emociono, né? eu me emociono. Sim, Poder com viver uma vida certeza. de um homem pecador, entendeu? Usando um homem pecador, né? No perigo, tem muitas histórias. Já te contei uma do barco aí, né? Foi realmente uma intervenção. E tem outras histórias bem perigosas que eu pensei que a gente ia para o fundo do rio, mas Deus nos libertou. Uma delas, eu estava ajeitando a parte elétrica, enquanto o marinheiro ia dirigindo, era um barco boiadeiro, a lancha estava quebrada. E um irmão me emprestou o barco boiadeiro, eu coloquei tela em todo ele e ajeitei a parte elétrica. E quando ele estava voltando de Manaus para Maués, eu estava ajeitando a parte elétrica e disse: Olha, você vai o seguinte, você vai. Estava um vento muito forte, quando o vento está forte, as ondas são grandes e perigosas, né? Então, era num braço do Rio Amazonas, a gente chama de Paraná, né? Paraná do Risco, aqui, Ilha do Risco, e do outro lado tinha um Paraná mais profundo, onde passavam os navios, era perigoso, a gente vinha por esse aqui, que era mais calmo. Aí eu disse, ó, quando chegar no final, a gente viajou umas 3 horas nessa Ilha do Risco. Ali, perto do meio-dia, a gente saiu de manhã de Itacoatiara, perto do meio-dia, o vento estava fortíssimo. Eu disse, ó, quando você chegar na ponta minha, me chama. Nós vamos circular a Ilha do Risco, voltar, e voltando para as ondas baterem na traseira do barco, na popa, que a gente chama, né? Uhum. A gente vai chegando para lá, para depois subir para a entrada do Rio Maués. Ele esqueceu e avançou pelo meio. Quando eu vi, Ah, o barquinho tá. ixi. Eu olho, meu pai, e a moça que mora conosco, que hoje é a Roseli, né, que hoje é esposa de pastor no Paraná, pastor Jorge Duarte, ela disse, pastor, é muito perigoso andar nessa. Que eu olhei, meu Deus, nós estamos no meio do rio, ondas enormes, e o barquinho subia e descia. A Rosiane estava na rede, a rede dela ia até o teto. Se ela se desequilibrasse, ela ia voar lá, ainda não estava com a tela ainda, ela ia voar lá no rio. Eu disse, Roseli, segura a rede da Rosiane aí. E eu disse, Heraldo, deixa eu me dar aqui o timão. E eu fiquei, Senhor, eu não pedi para estar aqui, Senhor. Eu não tenho culpa disso aqui, Senhor. Não, não permita que nós morramos aqui, porque esse barquinho vai afundar. Vai afundar Uhum. no meio do rio. Quando juntam 2 Paranás, cada Paraná tem em torno de 7 quilômetros de largura. Dá mais de 10 quilômetros de largura. Você via a margem lá bem pequenininha. E a gente no meio do oceano, cheio de ondas. Uhum. E eu clamei a Deus, deu um nó no estômago assim. Sabe aquele medo, aquela tensão que dá? E eu segurando ali, o barquinho subia e descia. Senhor, dá-me uma saída, Senhor, dá um escape. Minha família está aqui, Senhor, por favor. Eu percebi que o sol brilhou numa onda bem forte. Como que Deus fez com que uma onda falhasse. Na hora, me veio aquele. Eu dei um cavalo de pau no barco, virei o volante Aham. assim. Ele virou rápido, porque a onda não pode pegar de lado. Se pegar de lado, virava o barco. E Aham. eu virei assim, e aquela onda que o sol brilhou, não sei o que foi isso. Bateu na traseira e nós voltamos e nos salvamos. Olha, amém. Que Deus seja louvado, pastor. Linda história mesmo, né? De livramento. Eu agradeci a Deus por ter salvo a minha família. Minha Amém. filha, minha esposa, eu e os meninos que estavam comigo. E agora a gente já está encaminhando para o final, né? Uma última pergunta aqui. O senhor mencionou que vocês tiveram uma ênfase no cuidado com a saúde, né? Que a Dulce também foi enfermeira, vocês atuaram bastante nessa área. O senhor teria um conselho a deixar sobre esse assunto? Ainda hoje nós fazemos isso. Eu estou sendo chamado agora para uma semana de oração em Manaus, os amigos de lá, né? No final de outubro. E toda semana de oração que eu faço, a mesma coisa. A Dulce fala sobre os 8 remédios da natureza, vem a mensagem musical e eu prego depois. Isso até hoje é assim, entendeu? O conselho que eu daria é o seguinte, sobre saúde. No livro A Ciência do Bom Viver, o Senhor fala que o remédio principal de Deus, aliás, o remédio principal não, o remédio de Deus é o estilo de vida conforme as orientações de sua palavra. Aí entra os 8 remédios e tal, com todas aquelas orientações que tem lá. Esse é o remédio de Deus para qualquer doença, para não adoecer. Claro, estamos no mundo de pecado, mesmo seguindo o remédio de Deus, que é o estilo de vida, conforme as suas orientações, podemos adoecer, ninguém está livre disso. Mas você não atrai doença por maus hábitos, essa é a verdade. Sim. Entendeu? E tem muito mais resistência às doenças, aos ataques, inclusive de vírus. Claro, eu peguei corona,
foi bem fraquinho, nem saí de casa, tal, quase não tive sintoma. A Dulce pegou e foi internada. Chegou perto de uma intubação, com todo o estilo de vida. Você percebe, né? Mas, graças a Deus, estamos muito bem e Amém. Deus nos abençoou. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, gente, o remédio de Deus é o estilo de vida em harmonia com as leis que o Senhor estabeleceu, os 8 remédios da natureza, com as leis de sua palavra, as orientações de sua palavra. Vivam isso e vivam. Pratiquem isso e vivam. Esse é o ponto. Ok, muito bem. Agora, já nas palavras finais, qual o seu verso favorito da Bíblia e por quê? São tantos, né? Mas tem um que realmente é o que eu sempre menciono. João, capítulo 15, é meu capítulo preferido da Bíblia. João é o meu livro e evangelho predileto. E o capítulo 15 é o capítulo predileto. E o verso 5 é o meu verso. Eu sou a videira, vós as varas, os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dará muito fruto. Esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É simples, porque gosto desse versinho. Sem Jesus, nada. Agora, quem permanece nele e ele em nós, nossa conexão, e ele com a palavra e com o Espírito, que é a divina semente que Tiago fala da divina semente, que nos faz participantes da natureza divina. Então, é assim que a natureza divina se estabelece, ou se restaura melhor, nos torna participantes e restaura a imagem de Deus em nós, a divina semente, que é a palavra, com seu Espírito, e nossa conexão com ele, que não é uma decisão nossa, não é uma força nossa. O próprio Espírito Santo opera em nós o querer efetuar. O próprio Espírito Santo se encarrega de nos manter nessa conexão. E nessa conexão, nós temos vida abundante e podemos fazer tudo. Agora, sem isso, nada. Nem É crescimento, verdade. nem testemunho, nada. Nem vida eterna também. Não há nada de bom em nós, né? Tudo no Nada de espírito. bom em nada, exatamente. Pastor, quais as suas palavras finais para deixar para quem for assistir esse vídeo, seja para irmãos de fé ou para novos obreiros? Andar com Deus, Júlia, é a questão. É o ponto. É tudo que precisamos. Se eu coloquei na minha vida, no meu ministério, o lema, o alvo, o propósito, o sonho de conectar, reconciliar homens e mulheres com Deus, eu preciso ser reconciliado com Ele também. Ele opera isso nessa convivência aí. Então, nas palavras ali do Salmo 139, versos 23 e 24, né? Vê se há em mim algum caminho mau, prova-me, Senhor, examina meus rins, que os rins era considerado a sede dos pensamentos, das emoções, das escolhas, né? Naquele tempo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu diria uma coisa, gente, andar com Deus é tudo na vida, andar com Deus, tá? Simples, simples. Não tem um anjo, não tem uma visão, não tem um negócio. Não, no dia a dia, tá? Conta para Deus. Senta aqui no escritório. Você pode sentar aqui e conversar com Deus de voz alta. Eu falo, deixo a porta fechada para ninguém ouvir. Nem a Dulce eu quero que ouça o que eu falo com Deus, né? E conta para Ele pensamentos, emoções, tentações, preocupações, medos. Era assim que os homens e mulheres do passado andavam com Deus. Eu cheguei no shopping, aqui em Campo Grande, eu sempre fui apaixonado por coisas boas. Então, eu compro gravata, comprava, agora não preciso mais. Gravata, paletó, camisa, tudo na Brooksfield, né? Aí, toda vez que eu ia ao shopping, que era raro, mas quando eu ia lá na Brooksfield, ver as novidades, né? Quando aparecia uma coisa bonita, eu dava um jeitinho, né? Aí eu cheguei lá, olhei na vitrine uma gravata preta, com prata, e um bordô, assim, um roxo, sei lá, uma coisa linda, assim, umas listas assim. Nossa, essa gravata com meu terno preto numa Santa Ceia. Caramba, demais. Mas eu não estou podendo agora ir uma gravata da Brooksfield, é R$ 200, né? Uma dessa daí, importada. E eu fiquei naquela angústia ali, compro, não compro. Eu vou lá entrar só para dar uma olhar rapidinho. Não, mas se eu entrar, eu não vou resistir, vou comprar. Aí eu orei, Senhor, eu resolvi perguntar a Deus, o que tu acha, Senhor? Você acha que eu devo entrar, devo comprar essa gravata? Na hora me veio um pensamento.
quantas gravatas você tem? Eu me lembrei de umas 50 que eu tinha. Entendeu? Ah, obrigado, senhor. Realmente não preciso. Vai ser um gasto desnecessário. Fui embora. Gente, é nessas coisas simples da vida que nós andamos com Deus. E era assim que os homens e mulheres do passado andavam com Deus. Tem dúvida, Sim. tem carência, tem tentação, que a natureza pecaminosa toma o domínio. Conversa com Deus, com o Espírito Santo. Entendeu? Tem um corinho, e eu termino com isso, das crianças que me inspirou e me inspira até hoje. Conversar com Jesus Cristo faz muito bem. É verdade. Conversar com Jesus Cristo faz muito bem. Anda com Deus, que esse é tudo que precisamos, porque na vida eterna nós vamos andar com Deus, o Cordeiro vai seguir, os remidos vão seguir o Cordeiro por onde quer que ele vai andar com ele. Começa aqui. E ele não te disse que a vida eterna começa aqui mesmo. Né? É verdade. Na prática, andar com Deus é Bíblia, oração, conversa com ele, como eu já falei, de manhã cedo, né? Eu tenho o meu método de estudar a Bíblia, gosto de me aprofundar e conversar com Deus sobre aquele texto, né? Daniel fazia oração ao meio-dia, eu acho que nós devemos seguir a mesma coisa, né? Daniel tinha força espiritual, porque ele tinha 3 encontros específicos, além de andar com Deus em todos os momentos de sua vida, né? Uhum. Então, essa oração do meio-dia, ela é meio-dia ou antes do almoço, que seja, né? E à noite, eu perguntei a Deus o que eu poderia fazer. Deus, Espírito assim, ótimo, tá bom. Mas tem muitos livros que só são assim, orientações práticas, né, para o dia a dia, tal, vestuário, alimentação, tal, tal. Não, eu quero uma coisa que seja mais princípio de vida, né? Uhum. E deixa esses livros que são de orientações práticas, né, para a vida, para a hora de pesquisa que eu precisar. Aí me veio uma ideia, isso já fazem 40 anos, tá? De ler a série Conflito, antes de dormir. 10, 15 minutinhos. Começa Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejados às Nações, Atos dos Apóstolos e Grande Conflito. Eu já estou terminando a 5ª vez, estou terminando o Grande Conflito e vou começar de novo Patriarcas e Profetas. Só que hoje eu tenho mais 3 livros nessa minha série Conflito. Quando eu chego ali, quando eu termino de ler Desejados às Nações, então eu incluí o Maior Discurso de Cristo, que é Mateus 5 a 7, né, o Sermão do Monte, Parábola de Jesus e a vida do apóstolo Paulo, tudo de Ellen White. Aí depois é que eu passo para Atos dos Apóstolos e Grande Conflito. Entendeu? Interessante. Isso, Muito boa coleção. Hã? Muito boa coleção, muito boa escolha. Essa conversa com Deus da noite, menina, limpa a mente, os problemas, as raivas, os recalques que ficaram. Isso no meu ministério era assim como... Eu já ia dormir como uma pedra, graças ao meu Deus. Amém. Que Deus Muito abençoe, amigos, obrigada. colegas. Amém. Eu que agradeço, né, o senhor ter aceito o nosso convite e que Deus seja louvado por tantas histórias, pela maneira como ele usou o senhor ao longo do seu ministério. Com certeza, só no céu nós veremos os frutos, né, desse ministério aqui, a gente não enxerga completamente, mas pela eternidade nós saberemos completamente quais os frutos. Muito obrigada, pastor, e que Deus continue abençoando o senhor, a Dulce, os seus filhos, a sua família.